Olá pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Hoje, a primeira live, aliás, a última live antes da nossa primeira semana do Engenheiro Executivo de 2022. Semana do Engenheiro Executivo começa no dia 31/1 e vai até dia 7/2, quando abriremos vagas para a nossa mentoria do Engenheiro 5D. Então eu estou muito contente hoje porque tem bastante seguidor novo, bastante gente chegando no perfil, bastante gente interessado em saber do nosso método, em saber do nosso trabalho e como nós estamos ajudando, deixa eu desligar aqui as distrações, como nós estamos ajudando a engenheiros a galgarem altos cargos na carreira e a se sentirem muito mais felizes no trabalho. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Muito bem, o pessoal está chegando. Eu entrei aqui pontualmente às 7, às vezes as pessoas demoram um pouquinho, mas... Boa noite, Caio, seja bem-vindo. Boa noite, Andréia, todo mundo que está entrando aí. Eu sei que mais gente vai entrar, mas eu falo do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo, para todo mundo, a todo momento. Então, hoje, nós separamos aqui um tema que eu particularmente não gosto de falar da parte negativa das coisas. E tudo tem o positivo e o negativo. Tudo é físico isso, né? Para falar para engenheiro fica mais fácil ainda. Porque eu estou falando de, por exemplo, na eletricidade positivo e negativo, tem esse nome, né? Quer dizer, tudo é on e off, yin e yang, é tudo o certo e o errado, o preto e o branco, o claro e o escuro, enfim. Tudo tem dois lados. E eu não gosto de falar do lado negativo das coisas, mas é onde mora o perigo. Oi, Jô, bem-vindo. É onde mora o perigo, e eu quero falar hoje dos 5 erros que impedem os engenheiros de ter uma carreira bem-sucedida. E eu estou falando isso com cada vez mais propriedade, por quê? Porque eu me aprofundo em todos os problemas que vocês me colocam, que vocês me passam. Eu procuro tirar ensinamento de toda a consultoria que eu faço, de toda a interação que eu tenho com meus clientes corporativos, que, na verdade, eu não tenho... O cliente não é o CNPJ, o cliente são vocês que estão lá na operação, que estão fazendo as obras, que estão projetando, enfim. São aqueles que fazem a empresa acontecer, que fazem a empresa se tangibilizar. Né? Porque uma razão social e um CNPJ não significa nada, mas quem está lá tem as agruras, tem os medos, tem os erros, tem os acertos, tem o resultado que dá, e tem aqueles que se sobressaem, tem aqueles que nem tanto, certo? E é sobre isso que eu quero falar. Sobre esses que não estão se sobressaindo, sobre esses que estão patinando na carreira. Agora que nós estamos com mais gente aqui, eu quero dar um recado muito importante de hoje. Hoje eu estava dizendo que nós estamos na nossa última live antes da Semana do Engenheiro Executivo. E é importante eu dar esses recados porque vai ser importante para vocês se programarem aí. Na Semana do Engenheiro Executivo, começa dia 31 de janeiro, que é segunda-feira, e vai até dia 7 de fevereiro, na outra segunda-feira, quando a gente abre vagas para a mentoria do Engenheiro 5D. Durante a semana do Engenheiro 5D, do Engenheiro Executivo, nós temos 3 aulas gravadas que vão dar um grande impulso, que só elas já têm transformado a vida e a carreira de muitos engenheiros, porque eu recebo esses relatos e muitos deles eu compartilho aqui com vocês. Mas a semana é uma semana especial, ela não fica só nas 3 aulas gravadas que todo mundo que se cadastrou vai receber aí. Vai ter mais 3 lives, que são uma live na segunda-feira. Eu vou fazer uma mentoria ao vivo com uma pessoa que já foi selecionada aqui, dentre os nossos seguidores, que é o Ivan Antonelli. O Ivan Antonelli, ele costuma participar de todas as nossas lives, e pelo que eu vi, ele não entrou ainda, ou não vai conseguir entrar hoje. Mas ele vai ter uma live, uma mentoria ao vivo, um engenheiro bem informado, bem estabilizado na carreira, que está descontente com a carreira e está
buscando e conseguindo galgar degraus importantes na carreira, e ele vai conversar comigo para falar sobre o momento dele de carreira. O Ivan Antonelli acabou de entrar, estou falando sobre você, Ivan. Na segunda-feira, às 19 horas, mentoria ao vivo com o Ivan Antonelli, certo? Vamos falar sobre a carreira dele, sobre o momento dele, sobre como ele pode acelerar e transformar a carreira dele, e ele vai falar um pouco do que ele já tem feito, do resultado que ele está tendo, certo? Na terça-feira eu tenho uma mentoria fechada com o grupo de Engenheiro 5D, essa é fechada mesmo. Na quarta já está confirmado a mentoria com o engenheiro Fábio Oliveira. Ele é um gerente, o coordenador de uma área grande com status de gerente do Santander. Então, toda a área de manutenção do Banco Santander, de todos os prédios administrativos, ele é o responsável, ele que interage com os prestadores de serviço, com todas as empresas que são contratadas lá, e ele se dispôs a falar com a gente sobre a carreira dele, que é um engenheiro técnico, muito técnico, apaixonado, mas que está ocupando um cargo de gestão super importante, que ele administra não só uma gama grande de funcionários do próprio banco, como todos os terceiros da área de manutenção e infraestrutura predial do banco. E nós vamos falar sobre a carreira dele e sobre o que ele e o mercado esperam dos engenheiros quando são contratados que pretendem fazer carreira executiva, carreira de gestão. Quer dizer, ele contrata o técnico, mas ele quer potencialmente aqueles que querem se desenvolver na carreira, que podem se desenvolver na carreira. Na live de quinta, estamos ainda a confirmar um diretor de empresa, que pode ser na quinta ou na sexta, por isso está a confirmar, um diretor de empresa de uma das maiores prestadoras de serviço de manutenção predial e infraestrutura do Brasil, uma das maiores, gigante, empresa de 140 mil funcionários. Ele vai falar para a gente, ele é diretor de operações, ele vai conversar comigo sobre a carreira dele, também engenheiro, e sobre o que as empresas esperam estrategicamente daqueles que estão começando na carreira. Quais são os passos que você pode dar para acelerar o teu processo, para acelerar a sua carreira, para chegar mais rápido aonde muitos chegaram experimentando e errando e tal. Muito bem, boa noite a todos que estão entrando aqui. Eu quero começar com o nosso tema, então. O tema, como eu disse, é os 5 erros que impedem o engenheiro de ter uma carreira de sucesso. Então eu quero começar com vocês definindo o que é sucesso. Sucesso é uma coisa muito relativa, sucesso é uma coisa muito subjetiva. O que é sucesso para um pode não ser sucesso para outro, então a gente tem que escolher, delimitar sobre o que nós estamos falando aqui. E para o Engenheiro 5D, para a nossa metodologia, para o nosso programa de mentoria, está muito claro o que é o sucesso. O sucesso tem 3 componentes principais. Primeiro, cargo de gestão, gerencial, executivo, o mais alto possível, mas pode ser a partir de uma coordenação de uma empresa muito grande, um coordenador já tem um cargo excelente, com um salário de 5 dígitos. E estar feliz no trabalho. Estar feliz no trabalho não significa não ter dificuldade, não significa não ter pressão de entrega, não é isso. É estar contente, estar realizado, estar com seus valores convergentes com os valores da empresa. Então pense bem, eu quero estar num cargo de gestão com salário de 5 dígitos e quanto mais melhor, múltiplos 5 dígitos, e feliz com o meu trabalho. Feliz no trabalho, feliz na vida. Isso para nós é sucesso. Isso define o sucesso do Engenheiro 5D e é sobre isso que nós vamos falar. Os 5 erros que impedem, dificultam o engenheiro de ter sucesso na carreira. Vamos lá, primeiro erro. Eu quero falar, na verdade a gente sempre faz uma lista com um bônus no final, né? Eu vou falar um quinto, eu vou falar um primeiro erro que engloba todos os outros, que seria o bônus. Primeiro erro fundamental, o erro macro, é achar que o conhecimento técnico garante o teu emprego. É achar que não ter um método vai fazer as coisas acontecerem, as coisas vão acontecer naturalmente. O diploma é o começo do jogo. A sua formação técnica, aquela que você valoriza tanto, eu valorizo, a empresa valoriza, tanto que põe lá quando abre uma vaga, é para entrar no jogo.
Então não se iluda, não é o diferencial, não é o diploma. Mas qual é esse diferencial? É aí que entra a experiência. Hoje eu vi uma frase muito legal deixa eu pegar aqui, do Thiago Brunet, eu até pus no meu stories do Instagram, eu pus uma frase que eu achei sensacional. Ó, ouvir quem já sabe o final da história é a maneira mais segura de chegar inteiro ao seu destino. Olha que louco isso. Traduz tudo o que é uma mentoria, o que é um mentor. Ouvir quem já sabe o final da história é a maneira mais segura de chegar inteiro ao seu destino. Então, ter método e orientação encurta caminhos, facilita as coisas. E é o grande erro, o erro macro, o erro que engloba todos os outros 5 que eu vou falar agora, é se formar e achar, agora eu estou bem, agora eu vou, estou resolvido na vida e o sucesso é a consequência. Sucesso não é consequência, sucesso é método. Sucesso tem método. Quem fala assim, sucesso é consequência do esforço. Porra, eu vejo um monte de gente morrendo de trabalhar, se matando de trabalhar, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque falta o método, porque falta orientação, porque falta o que fazer com todo aquele trabalho, aquele potencial de trabalho, tanto potencial técnico quanto potencial de energia de entrega, de execução. Certo? O que fazer com isso? Então vamos lá. Primeiro erro dos 5 que nós elencamos aqui. Trabalhar pelo salário do mês. Trabalhar pelo salário do mês significa dizer o seguinte, eu vou para a empresa e vou ver o que tem. É foco na tarefa. Quem trabalha pelo salário do mês tem foco na tarefa. Eu vou lá, executo aquilo que eu fui pago para fazer, recebo um salário no fim do mês. É uma troca comercial justa, faz parte do contrato, você tem que fazer aquilo que foi pago para fazer, mas tem o agravante disso daí, que é o que é pior do que trabalhar pelo salário do mês. É trabalhar para pagar as contas que você já contraiu. Certo? Eu falo sempre aqui que é como se estivesse dirigindo um carro a 120 por hora olhando para o retrovisor. Por quê? As coisas já aconteceram. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para pagar o boleto que já veio, enfim, todas as despesas minhas, comer, vestir, trabalhar, né, ir para o trabalho e tal, porque eu já contraí uma dívida, já estou trabalhando na contramão. Então, trabalhar pelo salário do mês significa que você está patinando, não está saindo do lugar. E a troca é 100% justa e eficaz, não tem... Ninguém deve nada para ninguém. Você fala assim, o meu trabalho é esse, eu vou lá e executo. O patrão fala, meu compromisso é te pagar, eu estou aqui e te pago. Sabe quando você vai ser promovido? Sabe quando você vai ter sucesso profissional? Desse jeito? Nunca. Nunca. Certo? Então, pense bem, para que eu estou trabalhando? Para que eu estou trabalhando? Tem um livro que eu já citei aqui, que é do Dave Urey, que chama Por que Trabalhamos? É um livro dessa grossura assim, que é uma delícia de ler, porque vai te cutucando e mostrando como você pode se melhorar profissionalmente, ampliando a visão, certo? Ampliando a visão em termos do que fazer com o trabalho, com o resultado do seu trabalho. Então, primeiro grande erro, trabalhar pelo salário do mês. Eu vou repassar todos eles depois rapidamente. Segundo erro, esse segundo erro tem 2 vertentes, ser arrogante demais ou ser humilde demais. O arrogante demais acha que ele está com o controle de todas as coisas, que ele não deve satisfação para ninguém, que ele se basta e fim de papo. Certo? Eu tenho confiança na minha formação, eu fui primeiro da turma lá na engenharia, eu fui precoce no programa de estágio, no programa de trainee eventualmente, e eu sempre falo aqui, precocidade acaba em 2 anos. Se você não continua sendo precoce, em 2 anos você deixa de ser, você vira mais um na multidão. Então a arrogância não resolve. O que resolve é a entrega. O outro ponto é humildade demais. Humildade demais, e aí pense o seguinte,
Humildade demais é submissão, é cabeça baixa, é achar que quem está te dando emprego está fazendo o favor de te dar emprego, e não está. Tem gente que pensa isso. Outro dia me falaram, numa das maiores bancas de advocacia do Brasil, muito grande, muito grande. Eu estava dando uma palestra lá, fazendo um workshop para um grupo de advogados, e o advogado falou para mim assim, só de eu estar aqui eu já estou feliz. Eu falei, como só de você estar aqui já está feliz? Ele estava falando sobre carreira, e ele falou para mim assim, não, quem tem um emprego hoje tem que agradecer, não pode reclamar de nada. Eu falei, meu, é por isso que não vai para frente. E não vai, né? Historicamente não vai. Por quê? Porque não é favor, é o que eu acabei de falar. Se você está dando 8 horas, o cara está te dando um salário, é uma troca comercial, também não é favor. Certo? Porque se alguém te deu emprego é porque precisa de você. Se precisa de você, você tem que se posicionar, você tem que ter postura, você tem que ter uma reputação dentro da empresa. Então pensa assim, a arrogância é o extremo do indesejável. O Luiz Fernando mandou uma solicitação de participação, que eu não sei se eu consigo abrir agora, que eu não quero perder o raciocínio, o nosso tempo é curto, tá, Luiz Fernando? Mas se você ficar aí mais para frente, né, quando chegar no final da sequência, eu abro para você, tá? Então, arrogância demais te distancia das pessoas. Você vai ser aquele cara antipático, aquele cara chato, aquele cara a ser evitado. E humildade demais vão te fazer de capacho. Vão te dar aquela função que não vale nada, vão te dar aquela função que ninguém quer fazer, vão te dar o braçal do negócio, porque você está submisso, está aceitando uma condição de inferioridade. Certo? Quando eu falo submissão, é inferioridade. Não confundam humildade com modéstia. Eu falo o seguinte, humildade é bom. Humildade é tratar o CEO e o manobrista do estacionamento do mesmo jeito, sem distinção. Pessoas são pessoas iguais. Agora, a falta de modéstia, que é assim, se dar valor, modéstia é reconhecer o valor que você tem. Quando você deixa de demonstrar o teu valor, deixa de apresentar uma proposta, deixa de sugerir uma inovação, uma participação numa reunião, você deixa de falar de uma formação boa que você tem que pode ser útil para a empresa, porque, eu não gosto de ficar aparecendo e tal, está se anulando, certo? Então, erro número 2, arrogância demais ou humildade demais. Humildade aí entre aspas, tá, gente? Humildade é bom, mas não é essa humildade que é baixar a cabeça e aceitar tudo. Terceiro erro muito importante. Trabalhar em segredo. Ter planos de carreira secretos. Eu viro e mexo, hoje mesmo eu ouvi uma lista de 5 coisas que você deve fazer para ter sucesso. Não compartilhe seus planos com ninguém. Eu falo, meu Deus, não. Por quê? Porque sozinho é muito mais difícil. Eu lembro de um caso meu, que assim, eu estou falando sobre compartilhar planos. Eu lembro de um caso meu que eu fazia academia de manhã, já um tempo atrás, academia de musculação, aqui uma de bairro, aqui perto da minha casa em São Paulo, e eu cheguei na esteira. Eu fiz uma musculaçãozinha lá, cheguei na esteira depois do exercício e tinha um senhorzinho lá, bem mais velho que eu na época, isso já faz uns 7 anos mais ou menos, faz um tempo. Bem mais velho que eu, e eu olhei, o cara de bermuda lá, de short de treino, camiseta, tal, suado. Falei, eu vi esse cara ontem, né? E aí lembrei, eu vi ele no Fantástico, olha que louco, eu vi ele no Fantástico, ele era presidente de um sindicato classista aí de funcionário público de alta patente. E eu puxei papo com o cara. E eu falei assim, não, eu sei que estava ontem no Fantástico. Ele falou, um negócio meio constrangedor, porque envolvia corrupção e tal, e ele estava lá para ajudar a resolver. E eu falei, que legal, eu trabalho com desenvolvimento humano organizacional e tal, e a gente passa muito por isso, por assédio moral, por desonestidade e tal. Ele falou para mim assim, você não quer passar lá no escritório, eu quero bater um papo com você? Eu fui,
fechei um contrato que durou 6 meses, um trabalho que durou 6 meses, que era alinhamento da diretoria, ele era o presidente. Alinhamento da diretoria, então eu fiz um trabalho com a alta direção desse sindicato, que era de altos funcionários públicos. No caso dele, ele já era aposentado, mas vários lá eram da ativa, e gerou um contato com a associação dos funcionários, ele era do sindicato, gerou um contato com a associação do sindicato, que gerou outro puta contratão. Sabe por quê? Porque eu cheguei do lado dele e falei assim, ó, eu faço isso, estou interessado nisso. E ele pegou, me deu. Me deu um contrato que rendeu muita grana no ano. Muita grana. Tem gente que fala assim, imagina que eu vou ficar falando isso na academia. Imagina que eu vou. É lógico que não foi inconveniente, é lógico que estava dentro do contexto da história, não vou ficar papagaiando, distribuindo contato no churrasco, que nem tem gente que faz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, não perca a oportunidade de compartilhar seus planos. Você não sabe quem está do seu lado. Não perca a oportunidade de compartilhar seus planos com o seu chefe, com os seus colegas. Então, eu sei a gente vai criando métodos para resolver isso. E o método, ele é importante porque ele, sendo colocado no seu dia a dia, ele deixa de ser pressão, deixa de ser uma tarefa a mais, um trabalho a mais. Por isso que é bom ter método, por isso que é bom ter orientação, certo? E eu sei que grande parte das pessoas estão preocupadas agora em fazer mais um curso técnico. Hoje eu recebi uma pergunta numa caixinha lá, que eu abro as caixinhas no Instagram, as caixinhas no Stories, e uma pessoa perguntou para mim assim, Luiz Eduardo, pós-graduação, MBA ou mestrado? Para que serve cada um e como isso ajuda na carreira? Eu falei, pós-graduação é bom para você se aprofundar nos seus conhecimentos, que você já adquiriu na graduação. MBA é bom para você complementar o conhecimento que você adquiriu. Vai ter coisa a mais, coisa diferente ali. E mestrado é bom se você quiser seguir carreira acadêmica. Nenhum dos três vai te ajudar a ter sucesso profissional. Porque não é isso que faz. E aí, vocês começam a ficar ansiosos porque assim, eu estou investindo dinheiro, eu estou investindo tempo, eu fiz uma faculdade legal, assim, do jeito que deu, a faculdade, às vezes com muito sacrifício, não só o sacrifício financeiro, mas o sacrifício de horário, por causa de dividir tempo com o trabalho, com família e tal. Tem muitos que fazem a faculdade casado, às vezes até mais maduro, mas o resultado não vem porque não vem da faculdade. Não vem da faculdade. Então, quando eu falo do porquê isso, lembra que eu falei lá do sucesso profissional? Eu falo assim, por que ganhar salário de 5 dígitos? Por quê? Tem gente que fala assim, não, Luiz, salário é igual a felicidade, lá, igual o sucesso profissional, é consequência. É a mesma coisa, não é consequência. O salário de 5 dígitos, ele te ajuda a ter liberdade de escolha. Escolha de onde morar, escolha onde pôr o seu filho na escola, escolha de que viagem você vai fazer no fim do ano, escolha no restaurante para escolher pelo nome do prato e não pela coluna do preço. Eu sei como é que é, gente. Você pensa que quem sabe da minha história aí entende o que eu estou falando. Você ir no restaurante e está preocupado com a coluna da direita lá, é duro. Então, você tem a liberdade, quando você está no cargo de gestão, você tem a liberdade de horário, flexibilidade de horário, de não trabalhar de fim de semana, de não fazer plantão. Isso é regra geral? Não, não é. Tem exceções? Tem. Tem emergência? Também. Mas tem que pensar que hoje, ganhando menos do que você merece, eu não vou nem falar menos que gostaria, menos do que você merece, trabalhando de turno de 12 por 36, ou então fazendo plantão de fim de semana e aquelas coisas que a gente sabe dos transtornos que dá. Não vendo seu filho crescer, não tendo o contato afetivo com o marido, com a esposa, do jeito que a gente gostaria de ter, certo? Perdendo o círculo social porque fica por conta do trabalho. Quando você busca cargo de gestão, quando você atinge cargo de gestão, você começa a
a trabalhar no horário comercial. Mais uma vez, não vou falar das exceções, vai ter emergência, vai ter projeto, vai ter parada técnica, tudo isso tem. Mas o horário padrão é horário comercial, você vai trabalhar de segunda a sexta, beleza, às vezes no sábado de manhã dá uma passada lá, joia, é isso. Quando eu falo do porquê, tem que ser forte para vocês. O que eu quero? Eu quero ser gerente para poder dar uma carteirada em alguém. Pô, isso não é nobre e não vai ser sustentável. Você tem que querer ser gerente para poder compartilhar seus conhecimentos, certo? Usar seus conhecimentos técnicos, como eu falei outro dia aqui. Usar seu conhecimento técnico para resolver problemas complexos, não para ficar apertando parafuso. Usar seu conhecimento técnico para capacitar sua equipe. Usar seu conhecimento técnico para ajudar a agregar valor no negócio. É isso que tem que fazer. É para isso que a gente trabalha. É para isso que existe a mentoria do Engenheiro 5D. Criamos um método para isso. Como você transformar o teu conhecimento técnico em valor. Valor para você, em primeiro lugar. Para a empresa que você estiver trabalhando. Para o mercado, porque você começa a ser visto, ter esse valor reconhecido. E com isso aumentar sua empregabilidade e sua segurança de futuro. Certo? Então, é por isso que eu falo. Vamos lá, estou vendo que está pintando aqui uns comentários, mas não estou conseguindo acompanhar, não. Vamos lá, então. Então, trabalhar em segredo não ajuda, certo? Compartilhe seus planos, porque sozinho vai ser um fardo difícil de carregar. O quarto erro, eu defini ele em duas frases aqui. Uma é dar tempo ao tempo, o outro é deixar as coisas acontecerem. Pô, dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo, as coisas vão acontecer normalmente. Então, não vai acontecer normalmente. Enquanto você está dando tempo ao tempo, tem gente acelerando o processo, buscando método, buscando mentoria, buscando alternativa, se posicionando, enfim, fazendo tudo que dá para fazer e respeitando o tempo de maturidade das coisas, mas sendo muito mais eficiente. A questão não é assim, vamos meter o pé na jaca e queimar a etapa e com isso perder aprendizado, perder conhecimento. É a frase do Tiago Brunet lá, gente, que, esqueci dela de novo, mas eu abro aqui. É aquilo, como você faz para melhorar, para ser mais efetivo, para ser mais assertivo nas suas ações, para chegar mais rápido onde você quer chegar. Não tem nada melhor do que fazer, de ser orientado por quem já conhece o caminho das pedras. Né? Eu quero repetir a frase aqui, porque eu gostei tanto dessa frase, porque no post que eu pus aqui no Instagram, eu ainda falei assim, eu dei o crédito para o Tiago Brunet, que é o justo, e eu escrevi assim, isso é mentoria. Ouvir quem já sabe o final da história, é a maneira mais segura de chegar inteiro ao seu destino. Chegar inteiro. Inteiro com mais energia, com mais postura, mais bem posicionado, mais bem, como que eu vou dizer, mais bem situado do que aquele que chegou a duras penas, chegou colocado, sabe aquela história? Foi colocado por alguém. Você não vai ser colocado por ninguém, vai chegar lá por mérito. Esse é o lance. Então, dar tempo ao tempo significa dizer assim, não, deixa aí, as coisas vão acontecer. E eu falei outro dia aqui, se você não fizer nenhuma bobagem, eu até usei um termo menos brando, se você não fizer nenhuma bobagem durante a sua carreira, ao longo da sua carreira, se você não fizer nenhuma bobagem, mas também não se empenhar nada mais, pode ser que você suba 2 cargos na hierarquia da empresa em relação àquele que você entrou. E tudo bem. 30 anos de trabalho, 2 cargos, você entrou lá de analista, você virou supervisor, depois coordenador, você aposenta coordenador. Ou então chega no primeiro nível de gerência lá e ali fica, tá bom. Quem quer mais que isso, tem que fazer mais que isso. Não dá para dar tempo ao tempo, não dá para deixar as coisas acontecerem naturalmente, certo? Tem que acelerar, tem que buscar o como, buscar o método, certo? Eu vou responder você. Escreve seu nome aí, por favor, tá? Nome da empresa. Como vencer a objeção dos chefes quando apresentamos novas ideias. Enquanto isso, eu vou falando aqui a quinta
O quinto erro. O quinto erro é lentidão para decidir. Lentidão para tomar decisão. É louco isso, por quê, gente? Porque enquanto você está pensando, enquanto você está planejando, enquanto você está estruturando sua tomada de decisão, alguém já tomou a decisão e já levou. Ou então, vamos supor que você está querendo se apresentar para uma vaga, mas não tem coragem de falar com o chefe, não consegue, está pensando se vale a pena, está pensando como minimizar os riscos, alguém vai lá e fala que te levou. Passou. E aí você chega, pô, eu queria esse negócio, o chefe, porra, nem imaginei, nem sabia. Então pensa o seguinte, ó, se você esperar todas as condições favoráveis para tomar uma decisão, provavelmente você não vai tomar nunca. Porque tem várias condições, tem muitas variantes que não estão sob nosso controle. Então não adianta esperar ter tudo. Obrigado, Anderson. Já fala aí, já dou sua resposta. Então não adianta ficar esperando para tomar decisão, demorando para tomar decisão. Eu falo duas coisas. Primeiro, se você esperar todas as condições favoráveis para tomar uma decisão da sua carreira, você não vai tomar nunca. E se você ficar esperando todas as condições favoráveis para tomar decisão para a empresa, não precisa ser você, pode ser o menor aprendiz, pode ser o estagiário, pode ser aquele cara que começou ontem. Porque se ele não corre risco nenhum, está tudo posto, está tudo claro, ele vai lá e pimba. Então, eu vou fazer 2 comentários aqui antes de falar o quinto. E, aliás, eu já falei o quinto, né? Lentidão para decidir foi o quinto. Eu quero fazer 2 comentários aqui. Primeiro, responder a pergunta do Anderson. Como vencer a objeção dos chefes quando apresentamos novas ideias? Essa me fazem muito, viu, Anderson? E é o seguinte, ó. Você tem que deixar ele perceber, você tem que passar para ele como isso beneficia ele. Imagina que do jeito que você está cuidando da sua carreira, o chefe está cuidando da dele. Se ele tiver algum nível de insegurança, e geralmente as pessoas têm, não vou falar do chefe, não estou criticando o chefe, não. Geralmente as pessoas têm insegurança. Se ele não perceber um valor daquilo lá para ele, ele vai tocar as coisas que são prioritárias para ele, das coisas que ele acredita mais. Então, primeiro, esse senso de autoria que eu tenho e você provavelmente tem, por isso está falando que o chefe tem que reconhecer, tem que ser controlado. Eu já fui louco da vida quando alguém queria mudar o título de um texto meu. Ah, Luiz Eduardo, esse texto fica melhor se esse título. Eu falei, não, pô, é meu esse negócio, não vai mudar nada não. É um senso de propriedade, de autoria, que me atrapalhava. Você tem uma ideia boa, entrega a ideia para o chefe. Não se preocupa de ser sua. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele sabe que é sua. Segundo, porque 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não dá para ele esconder que é sua. Vai ter a hora, e a pergunta que eu sempre faço aqui é aquela assim, se teu chefe está te chamando para te passar tarefa, ou se para discutir assunto estratégico. Vai ter a hora que ele vai te chamar para discutir ideia. Certo? Então, desapega. Desapega que é melhor. Agora, se o chefe é um sacana, que aí ele muda tudo e depois fala que foi ele, 1 vez, 2 vezes, pô, tem que rever se você quer trabalhar com esse chefe ou não. Mas essa segurança tem que mostrar valor para ele. Como que aquilo beneficia a área, beneficia a carreira dele. E se coloca num plano de que, eu estou aqui para ajudar a implantar, eu estou aqui para ajudar a esclarecer, certo? Se coloca como parte do processo e não como dono do processo, da ideia, da inovação, enfim, certo? Porque eu vejo muito isso acontecer e tem o chefe sacana que se apropria da ideia e 0 crédito, e tem aqueles que vai ganhando confiança e vai falando, pô, esse cara pode me ajudar mais, você pode ser o cara que vai se diferenciar lá, certo? O Henrique Ribeiro falou aqui, primeiro temos que fazer para depois sermos reconhecidos. Eu tive uma semi-discussão outro dia numa rede social aí,
que eu não entro em polêmica em rede social, né? Nem dos outros, nem nos posts meus. Mas eu postei um vídeo falando isso, que você vai ser reconhecido pela contribuição que você dá, além daquilo que você é pago para fazer. E o cara falou para mim assim, respondeu para mim assim, fez um comentário lá, eu achei bastante exagerado, ele falou assim, quer que eu faça, quer que eu contribua mais? Me ofereça a sociedade. E eu escrevi para ele, Henrique, exatamente o que você falou. Eu falei, primeiro, mostra a contribuição para mostrar que merece sociedade. E ele falou, isso aí é conversa da chefaiada que faz gestão pelo medo, não sei o quê, mas soltou um monte de cachorro em mim lá. E eu falei para ele o seguinte, tá dando certo para você? Continua fazendo do seu jeito. Troca 8 horas do seu dia por salário. Você está falando perfeito. Ó. Primeiro temos que fazer para depois ser reconhecido. Não adianta pedir na frente. Mostra do que você é capaz, realizando, executando, e depois reivindica. Não tem problema de reivindicar. Não é assim, não pede não que vai cair, eles vão ver. Não, depois na hora que você mostra, eu já fiz isso. Né? Posso contribuir mais, gostaria de tal, me considere para tal vaga, me considere para tal cargo, eu estou à disposição. Se posiciona, certo? Mas você tem dois momentos, quando você está aqui no teu momento profissional, qualquer um de vocês aqui que está me assistindo agora, está no teu momento profissional, agora você tem 2 momentos, a performance e o potencial. Performance é aquilo que você já fez, que você já consegue comprovar, que eventualmente as pessoas da empresa que você está já conhecem. O teu potencial é uma incógnita, você tem que demonstrar isso. Você tem que convencer as pessoas do potencial que você tem. Então, quando você executa e entrega, dá resultado, você constrói ambiente para falar sobre o potencial futuro. Certo? Se a sua performance é baixa, como você vai prometer potencial? Esquece, não tem jeito. Não vai conseguir. Como lidar com medalhões que não compram uma nova ideia? Tem os medalhões, tem, né, em todo lugar, é o que eu acabei de falar. Eu acho que a resposta que eu acabei de dar pro Henrique talvez sirva para você aí. A questão é assim, quando é puramente ego, você tem que entender que você não tem gestão sobre isso. Continue fazendo, continue entregando o seu melhor. Por quê? Porque se não for nessa empresa, vai ser em outra. A qualidade transcende, a qualidade transborda, a qualidade aparece para o mercado. Você não vai ficar debaixo de um guarda-chuva aí, pensando, no guarda-chuva da empresa estou dizendo, pensando que aqui é o único lugar do mundo, é só aqui que as coisas acontecem, enfim. Então, não pense nisso. Continue fazendo, continue executando, continue apresentando e propondo melhorias, inovações, que, se não forem aceitas aí, você está fazendo o seu trabalho. E naquilo que, comece por fazer aquilo que não precisa de autorização do chefe. Sabe, tem um monte de coisa no nosso dia a dia, num pequeno grupo de trabalho, enfim, onde você trabalha, tem um monte de coisinha que você pode melhorar e demonstrar resultado que não depende nem de recurso financeiro, nem de autonomia de ninguém, dá para você chegar e fazer, mudando uma maneira de executar lá, não vou nem falar de mudar de processo estabelecido da empresa, mas naqueles processos informais lá, que você conseguir melhorar, melhora e demonstra. Demonstra para todo mundo, não só para ele, obviamente, demonstra que está acontecendo. E uma forma de diminuir isso é apresentar essas novas ideias, como você está dizendo, em reuniões que participam outras áreas, enfim, que coisa que não pareça uma puxada de tapete do chefe, mas que fique claro que você está tendo ideia que você pode sugerir. Tá? Eu já vi um monte de gente mudar de área, ser requisitado para outra área, porque um cara numa reunião se encantou com ele e solicitou. E aí, como o chefe não está aproveitando adequadamente, fica sem argumentação para negar. Né? Então, tem várias maneiras. Segue essas primeiras dicas aí que você vai achar melhor. O Henrique está complementando aqui, Luiz, na sua opinião, atuar com proatividade e iniciativa em um novo cargo pode fazer com que o meu gestor
que o seu gestor imediato enxergue isso como ameaça? Eu acho que sempre tem o risco, porque você tem nego louco, inseguro em todo lugar. Sempre tem o risco. Mas eu acho assim, tente combinar o jogo, é a melhor coisa do mundo. Tente falar com ele, propor, expor. Certo? Por quê? Porque a proatividade tem um risco. A proatividade tem o risco de ter uma decisão acelerada, numa coisa que devia ser mais pensada e tal. E pode assustar de fato. Pode assustar tanto com o fato dele ser inseguro quanto a uma ameaça, e pode assustar pelo fato de falar assim, pô, o cara é muito acelerado, tem que acalmar ele aqui, senão vai fazer cagada. Certo? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. A melhor coisa a fazer é, como eu acabei de falar aqui pro outro colega aí, primeiro, combina o jogo. Se der para conversar sobre isso, estou fazendo assim, se você achar que eu estou acelerado demais, você me fala, tal, mas eu vou, né? Enfim, combina, expõe aquilo, a velocidade que você impõe no negócio e que nível de segurança ele pode ter em você. Segundo, começa fazendo aquelas coisas de menor risco. Começa fazendo aquelas coisas que vai de encontro com o desejo dele. Olha só como é fácil conquistar o ser humano. Olha para onde ele está olhando, faz aquilo que ele gostaria de ver realizado, faz e demonstra. E não fica esperando confete, não vira as costas e vai embora. Uma vez, duas vezes, três, você vira Deus. Entendeu? O problema é assim, fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que eu gosto de fazer, que eu acho importante fazer, e meu chefe já falou que não era o momento. Aí não, cara. E tem gente que vai por esse lado, sabe? Meio que peitando o chefe. O Ivan Antonelli está aqui. Empresas que não estão preparadas no mercado sofrem no employer branding. Tem hoje muita empresa que sofre para contratar. Sofre para contratar. Porque o mercado tem boca e ouvido, né? Não tem. O mercado não é o mercado somos nós. Certo? Então, cuidado. Vamos lá então, gente. Partindo aqui para o final, eu queria que vocês observassem, percebessem, aqueles que já conhecem, percebessem isso, os que não conhecem, prestassem atenção aqui. Eu falei dos 5 erros de outra forma, mas eu falei exatamente sobre a nossa metodologia das 5 dimensões do sucesso do engenheiro 5D. Certo? Então, eu citei os 5 erros de quem não usa o método, de quem não tem o método. Como que eu criei esse método? Esse método, eu lembro perfeitamente com que pessoa foi que deu o insight, que deu a iluminação aqui. Eu estava fazendo coaching de carreira, nem usava o termo mentoria, era um processo mais de coaching mesmo, de instigação, de autoconhecimento, com uma garota mesmo, era uma menina nova, e aí eu comecei a identificar alguns pontos que ficavam muito claro nela, que se ela usasse aquilo, ela não estava usando aquilo, e que se ela usasse, ela teria um resultado muito diferente. E aí eu peguei e falei assim, mas o fulano também tinha esse problema, o outro também tinha esse problema. Peguei meu arquivo lá de clientes de coaching, de mentoria, e cheguei à conclusão que todos os que tinham sucesso, e felizmente, vários dos mentorados e clientes meus de consultoria já estão num nível de sucesso bem elevado, eles querem consolidar e alavancar. Então, todos que tinham sucesso usavam muito bem essas 5 dimensões, e todos que estavam patinando, sofrendo e buscando, falhavam em pelo menos 2 ou 3 desses 5, certo? Alguns falhavam em todos. E eu quero falar para vocês aqui, quem conhece vai perceber agora, se já não tivesse percebido, e quem não conhece vai ouvir agora. As 5 dimensões do sucesso, primeiro, eu falei, trabalhar pelo salário do mês, as 5 dimensões do sucesso. A primeira é, tenha objetivos e metas. Objetivos e metas de vida e de carreira. Objetivos e metas de médio e longo prazo.
aí o teu trabalho do dia vai fazer sentido. Aí o teu trabalho, o teu salário do mês vai servir para alguma coisa além de pagar boleto. Certo? Para você construir seu sonho. Eu tenho um sonho, eu transformo em meta, a minha meta eu transformo em plano de ação dá resultado. Isso é a nossa metodologia. É disso que a gente fala. Então, o primeiro aqui, ó, trabalhar pelo salário do mês e com foco na tarefa, se transforma em tenha objetivos e metas. Trabalhe com a tarefa do mês pensando que o resultado é futuro, certo? E vibre a cada pequena conquista. Segundo, ser arrogante demais ou humilde demais. Qual que é a nossa dimensão do sucesso que diz respeito disso? Tenha excelente imagem pessoal e profissional. Eu falo de reputação. Quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo? Quando as pessoas olham para você, o que elas pensam em termos de contribuição, de colega, como que é esse meu colega, ou como que é esse meu funcionário? E, no aspecto individual, como eu me vejo? Então, tem a excelente imagem pessoal e profissional, tem a ver com como eu me vejo, que é 100% autoestima. Se eu me vejo como um fracassado, se eu me vejo como um incapaz, eu não vou dar os passos que eu preciso dar, certo? E vou afetar a minha reputação, porque essa insegurança passa para os outros. Obrigado aí, estão mandando os coraçãozinhos, eu adoro isso, gente. Quem está gostando, curte aí que sobe coraçãozinho aí. Então pense, ter excelente imagem pessoal e profissional, que diz respeito principalmente à tua reputação. É a tua reputação que vai te abrir portas. Uma boa reputação é o que vai fazer você se diferenciar no mercado. 3. Trabalhar em segredo, ter planos secretos. Esse aqui, o lance da nossa terceira dimensão do sucesso é networking eficaz. Alianças produtivas. Quem vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Sozinho não dá. Esquece esse negócio de não poder compartilhar seus planos. Né? Eu sempre falo assim, só tome cuidado quando o seu plano é muito grandioso, você está falando com uma pessoa humildezinha lá, um coitadinho que não está vendo o dia de amanhã, e tem pessoas da nossa convivência que às vezes estão nesse nível. Né? O que a gente puder fazer para resgatar, a gente faz. Mas cuidado para falar teus planos grandiosos, que você pode humilhar a pessoa. Então, para esse não fala. Agora, para quem pode te ajudar, você não sabe onde está a pessoa que pode te ajudar, além daquelas que você tem certeza que pode. Então fale, compartilhe, exponha seus planos. Eu estou aqui falando para vocês da mentoria do Engenheiro 5D. O que eu quero com isso? Eu quero transformar o mundo, eu quero fazer os engenheiros mais capacitados, ter o nosso grupo de mentoria aqui, tanto um grupo de cooperação, de colaboração, de contribuição, como um grupo super capacitado reconhecido no mercado. Certo? É meu sonho. E esse sonho eu transformei em meta, e essa meta tem plano de ação e está acontecendo. Então pense nisso. Quem vai me ajudar a fazer? No meu caso, eu estou falando para vocês, mas meus clientes sabem, enfim, todo mundo que tem que saber sabe, porque eu falo disso abertamente. O quarto, dar tempo ao tempo ou deixar as coisas acontecerem. A quarta dimensão do sucesso é ações positivas diárias. Dar tempo ao tempo é ação zero. Você vai lá e cumpre a tabela, faz as tarefas do mês. Não. Ações positivas diárias é o que eu faço todo dia que me leva lá em direção à minha meta, primeira dimensão. Isso é muito louco. Quando você vê que você passou, quando você coloca isso no processo, no método, está introjetado aqui no coração, porque você tem acompanhamento semanal, como é o nosso caso da mentoria do Engenheiro 5D, quando você passa um dia, que você vê um dia que você não fez nada que te direcione, que te ajude a alcançar a sua meta, dá uma putice, sabe? Eu não vou falar que você vai ficar triste, magoado, mas, apaguei incêndio de inteiro. Acontece. Mas quando você se programa, quando você tem método, ações positivas diárias é que vão te levar para onde você precisa chegar. Pensa assim, ação que dá resultado. Não é a intenção, não é a meta, não é o plano.
é a ação. E a ação é você que faz. A ação é tua responsabilidade. Então, quando você fala assim, vou dar tempo ao tempo, deixa as coisas acontecerem. Vai lá e resolve, vai lá e, certo? Vai lá e age. Muito bom. Quinto, lentidão para decidir. A quinta dimensão do sucesso é coragem. Sabe por que a maioria das pessoas são lentas para decidir? Quando ela fala, não, estou planejando melhor. Não, é porque eu estou esperando uma informação que não veio. Não, porque eu quero fazer a faculdade e tal. É porque não tem coragem de fazer o que gostaria de fazer. Coragem é correr riscos calculados. Coragem é planejar e dissecar o cenário, de preferência com a ajuda de um mentor, no nosso caso, participando da mentoria, para você entender mais facilmente o cenário e poder tomar uma decisão com mais segurança. Ainda que ela ainda contenha riscos, e normalmente vai conter, certo? Então, pense assim, quando eu estou demorando para tomar uma decisão, é porque eu quero dormir com esse negócio hoje, para amanhã ver, tal. Amanhã já aconteceu, já era. Né? Então, assim, pense se você está precisando de coragem ou se você está precisando de informação, de conhecimento, de capacitação. Se for certeza que for qualquer uma dessas coisas, beleza. Agora, normalmente o que precisa é coragem. Coragem até para dar o primeiro passo. Não é assim, tem que tomar a decisão definitiva, tá? Mas coragem para andar no processo. Coragem para tomar as ações necessárias. Tem ações que você pode tomar que vão te impulsionar para a sua meta, que por falta de coragem você não toma ação, por falta de ação a meta não acontece. Certo? Gente, deixa eu ver esse comentário do Vini aqui. Se alguém tiver mais algum comentário, escreve aí. Eu estou cuidando aqui para a gente ir encerrando, tá? Luiz, as soft skills são mais importantes que saber sobre ferramentas de qualidade e melhoramento de processo para chegar na gerência? Pode falar um pouco dessas duas? Eu acho que ferramenta é importante, faz parte do processo, ela organiza as coisas, mas não é ela que vai levar lá. Tem um livro que eu gosto muito do Rancharan que chama Execução. Execução, ele tem vou dar uma simplificada bem grande aqui, que ele fala o seguinte: os processos existem, e aí coloca as ferramentas gerenciais, existem para que as pessoas executem a estratégia da empresa. O processo é meio. As pessoas é o que faz a diferença. Processos iguais em empresas diferentes dão resultados diferentes. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Porque o engajamento é diferente, porque o comprometimento é diferente, porque a valorização daquele próprio processo é diferente. Tem gente que tem o melhor sistema do mundo lá e reclama dele pra caramba. Certo? Então pense assim, os soft skills é o teu diferencial. O único diferencial. Por que eu trabalho com isso, gente? Eu vou falar isso para encerrar agora. Eu trabalho com desenvolvimento humano organizacional porque eu comecei a trabalhar com mapeamento e redesenho de processo, quando eu saí do banco e comecei a trabalhar com consultoria. E eu cheguei à conclusão seguinte, nós fizemos, ao longo de 2 anos e pouco, de uma outra consultoria que eu fui sócio, nós fizemos algo em torno de 12 ou 13 grande mapeamento de processo e redesenho em 2 anos e meio. Era coisa demorada, trabalho de 3, 4 meses e tal. E aí eu cheguei à conclusão que em todos, 100%, o problema não eram os processos. O problema era as pessoas. Era como as pessoas se comportavam individualmente, como se relacionavam com os colegas, como se relacionavam entre as áreas, como interpretavam a relação dela com o trabalho. E aí processos iguais davam um resultado diferente. Eu falei para o meu sócio, toca aí processo que você gosta pra caramba, eu vou cuidar de gente. Então, reforçando minha resposta, Vini, foco nos soft skills. É isso que é a diferença, certo? Processo, recursos, insumos e tecnologia é igual e disponível para todo mundo. Todo mundo pode comprar. A diferença
é as pessoas que vão atuar e que vão executar o trabalho, que vão mexer com esses processos, com esses insumos e tudo mais. Muito bem, gente. Autoestima baixa mata, autoestima baixa tira energia, tira segurança, você não vai conseguir fazer nada com autoestima baixa, e a autoestima baixa está diretamente ligado com a dimensão número 2, que é a imagem pessoal e profissional. Aí, no caso, que imagem eu tenho de mim. Gente, beleza? Foi ótimo falar com vocês aqui. Não se esqueçam que dia 31 começa a Semana de Engenheiro Executivo. Quem não se inscreveu, link está na bio, vai lá, se inscreve. Vai ter a semana inteira até o dia 7. Live na segunda-feira com o Ivan Antonelli, que está aqui participando. Na quarta-feira, com o Fábio de Oliveira, gerente de infraestrutura do Santander. Na quinta-feira ou na sexta, a confirmar com um executivo de uma grande empresa, um grande executivo de uma grande empresa. Valeu, Jô. Obrigado. Gente, abração. E dia 7, a gente abre a inscrição para a mentoria, tá? Então fiquem ligados lá, que vai ter todas as condições disponíveis. Grande abraço. Tchau, tchau.